Tomás, consegues ouvir, não é? Perfeitamente. Já estamos ao vivo e a gravar, pá. Isto é que é entrar em direto, pá. Isto é que é entrar mesmo. Exatamente. Muito bem. Começar logo a dançar. Então, pá, Então, tudo. já há muito tempo que não fazemos nada disto, pá. Não, exato. Eu até estou com um bocado de medo que Estás ansioso? isto descamba. Pá, sempre na corda bamba. Eu acho que só por ter dito isto já descambou, não sei. Descamba sempre. Mas depois também acho que nos erguemos e andamos. Tem sido assim. Pois, exato. Pá, também Só este anúncio de que as coisas podem descambar já é um bocadinho. já é um descambanço. Já é um bocadinho descambar. Já é um descambanço. Já é descambanço, exatamente. Caso um dia podíamos falar sobre o descambanço, nunca falamos. Esse neologismo. Hoje o tema é fácil, pá. Se a filosofia é subjetiva. Assim, é muito, muito fácil. Nada mais fácil para começar a época e desenferrujar o cérebro do que este tema, não é? Olha, então, vamos, como sempre não temos nada preparado, o que é ótimo, não é? Introduções, nada. Se calhar podemos só enquadrar um bocadinho a ideia para este tema, que, aliás, a ideia foi a partir de um artigo que tu escreveste, que ainda não publicaste. Qual é o título? Tu enviaste-me, eu li, mas não me lembro do título. A expressão pessoal na arte e na filosofia, uma comparação. É um best-seller. Exato, pronto. Eu ainda não publiquei porque não estou preparado para... tu para títulos tens imenso jeito, pá. Mas o conteúdo é bom. Não digo isto por seres meu amigo, é mesmo bom. Okay, obrigado. Se fosse mau eu não dizia nada. Exato. Mas isto provavelmente é subjetivo, portanto vale o que vale, é aquela expressão que vale o que vale. Vale o que vale, não é? E pronto, pá, podes ser tu a explicar, mas eu dou um mote. O que te fez, a motivação para escreveres esse artigo foi um excerto de uma passagem do Nietzsche, do livro do Para Além de Bem e Mal, não é? Sim, foi exatamente isso, sim. Sim, depois até podemos ler, mas portanto essa passagem que de alguma forma, não sei se defende a subjetividade da filosofia, o Nietzsche não usou este termo, mas pelo menos afasta a ideia de que a filosofia é um empreendimento imparcial e objetivo, não é? Parece que é mais isto, ou pelo menos imparcial. Sim. E tu procuras, de alguma forma, recuperar essa ideia de que a filosofia é um esforço, ou é uma área que procura ou acerca-se da imparcialidade, não é? Sim, quer dizer, é um bocado... Eu acho que o meu artigo é um bocado zigue-zagueante nesse sentido, não sei. Mas concluís neste sentido, pelo menos, não é? Sim, eu concluo que pelo menos... a minha conclusão não é assim muito extraordinária. Pronto, digamos que se o meu artigo tem algum interesse, acho que será pelo percurso que eu percorri, pronto, do que propriamente pelas minhas conclusões. As minhas conclusões acho que até... Não sei se serão assim muito extraordinárias, mas a conclusão em relação a... Era muito bom tu estás aqui a dizer que as tuas conclusões eram extraordinárias. Exato, era ótimo. Pá. Isso era ótimo, não era? Pois. Mas não. O Nietzsche fazia isso, era o estilo dele, não é? Sim, nos últimos livros, no último mesmo, no Ecce Homo, não é? Que ele diz mesmo, porque é que escrevo livros tão bons? Sim. Porque é que sou tão brilhante? Pronto. Mas o Nietzsche, pronto, é o Nietzsche, não é? O Nietzsche, para os amigos. Exatamente. Pronto, mas vamos lá ver. Eu não nego propriamente aquilo que o Nietzsche diz, não é? Porque eu até na segunda parte do artigo, até não só concordo com ele, como até avanço. Uma forma de sistematizar as formas como o filósofo se deixa afetar, não é? Pela sua personalidade. Sim, tu falas em três áreas ou três dimensões. Exato. Em que há esse elemento pessoal na filosofia. Queres ir ao Nietzsche para começarmos? O que é que achas? Podemos ir, sim. Tu escreveste o artigo em inglês, mas eu vim à edição da Guimarães, esta aqui, para além de bem e mal,
e é logo no início, é o parágrafo 3 da primeira parte. A primeira parte é dos preconceitos dos filósofos. Portanto, aqui já está a levantar um bocadinho o véu, não é? Exato, exatamente. É isso. Olha, se calhar vou ler a passagem toda, são aí umas 15 linhas, tá? Sim, sim. Até é o parágrafo 3 da primeira, ou capítulo 3 da primeira parte. Depois de ter passado, isto é o Nietzsche a falar, depois de ter passado bastante tempo a observar de perto os filósofos, até ele parecia aqui uma espécie de David Attenborough. Exato. O National Geographic National Geographic dos filósofos. Estou a imaginá-lo ali numa casa de chá, a ouvir as conversas dos filósofos, ou num tasco, ou o que seja. Depois de ter passado bastante tempo a observar de perto os filósofos, acabei por concluir que a maior parte do pensamento consciente deve também ser incluída nas atividades instintivas, de que não excetuo mesmo a meditação filosófica. Ou seja, a filosofia, a meditação filosófica, as atividades conscientes, sendo que uma parte delas é a filosofia, ele inclui nas atividades instintivas. Então já haverá o bolo maior, que é o instinto, ou a base, ou o que seja, e dessa base sai as atividades intelectuais, cognitivas, entre elas a filosofia. Aqui torna-se necessário aprender a julgar de outro modo, como já se fez com a hereditariedade e com os caráteres adquiridos. Assim como o ato de nascer não influi no conjunto do processo da hereditariedade, tampouco o facto da consciência se opõe de qualquer modo decisivo ao instinto. Isto é interessante, não é? A consciência não se opõe ao instinto. Ele aqui está a pronunciar um pouco o Freud, não é? Sim. Então, sim, tu dizes isso, não é? Eu agora estava a brilhar, mas eu lembrei-me agora que foste tu que disseste isso no artigo. Tá bom. Não fui só eu, de certeza. Eu sei também já dei tempo. Sim, mas a última vez que eu li foste tu que disseste. Exato. Sim. A maior parte do pensamento consciente num filósofo é dirigida secretamente pelos seus instintos e forçada a seguir determinada via. Ou seja, aquilo que um filósofo acha que faz de livre vontade e consciente é secretamente dirigida pelos instintos e forçada, ou seja, obrigada, a seguir determinada via. Portanto, esta é a parte infrapessoal até da filosofia, parece, não é? Sim. Por detrás de toda a lógica e da autonomia aparente dos seus movimentos, há valorizações, ou para me exprimir mais claramente, exigências fisiológicas, corporais, não é? Para a manutenção de um determinado tipo de vida. Ou de um determinado tipo de filosofia ou de teoria. Ou assim. Afirmar, por exemplo, que o determinado tem mais valor, ele aqui dá um exemplo dessa influência do instinto ou do corporal, não é? Afirmar, por exemplo, que o determinado tem mais valor que o indeterminado, que a aparência tem menos valor que a verdade, tais valorizações, apesar da importância reguladora que têm para nós, poderiam ser apenas valorizações superficiais, uma espécie de absurdo útil, talvez para a conservação de seres tal como nós, admitindo bem entendido que não é justamente o homem a medida de todas as coisas. Ou seja, mesmo aquilo que nós entendemos como coisas, pontos de vista óbvios, quase do senso comum, não é? Que a verdade é superior à aparência. Exato. Para ele isso não tem um valor objetivo, nós valorizamos isso porque de alguma forma estamos condicionados pelos instintos, pelo contexto, pela nossa inserção na história, a valorizar a verdade à aparência. Não é? Até esta inserção pessoal ou até intrapessoal na filosofia, não é? Sim. Vais ler mais? Não. Não, já acabou. Só se quiseres que eu leia tudo até ao fim. Já agora, pronto. Fazemos assim um live, uma leitura de Nietzsche. Foi para enquadrar um bocadinho a fonte do teu artigo, não é? Sim, é isso. Eu quando li isso do Nietzsche, realmente suscitou-me logo uma comparação. Pronto, que foi a comparação que aparece no título do artigo. Pronto. Porque essa ideia de... Então, repete lá o título, desculpa lá, qual era? A expressão pessoal na arte e na filosofia. Okay. Uma comparação, pronto. Isso, quer dizer, está tudo provisório, por isso, se eventualmente te lembrares de um título mais feliz... Até podem mandar para as mensagens, está a ser... Exato, é isso. Está a ser divulgado no Facebook, se alguém quiser sugerir.
Depois dás 10% do que conseguis vender. Sim. Normalmente paga-se para publicar. Vai-me custar muito. Normalmente paga-se para publicar, não é? Não, pois, mas isso são revistas que não me interessam tanto. Claro, óbvio, sim. Mas então e a tal inserção da é isso. personalidade na filosofia? Exatamente, quando eu li essa passagem, pronto, duas coisas, houve algumas coisas, mas duas coisas principais que essa passagem me provocou. Por um lado, essa ideia muito, sei lá, muito impactante do Nietzsche, que ele torna mesmo muito claro que a filosofia não é esse exercício de racionalidade pura e fria e neutra, mas parece que os filósofos estão entretidos, não é, em tentar racionalizar aquilo que já sentem, ou que já acreditam, mas de uma maneira emocional, pronto. Ele mais à frente fala em serem advogados da sua causa sem quererem ser advogados dessa sua causa, não é? Exato. A partir deles têm uma posição, podem ou não conhecê-la conscientemente, e os seus esforços são no sentido de não de chegar a essa posição via argumentos, mas defendê-la via argumentos, não é? Portanto, racionalizar, é isso, não é? Exatamente, é isso, pronto. E isso isso é, se o Nietzsche, isso por um lado é uma ideia tremenda, porque se ele estivesse certo, é um ataque brutal sobre o empreendimento filosófico. Mas um porquê? bocado difícil. Porquê que achas que é? Eu concordo com o Nietzsche, e até depois vou-te contar uma história pessoal de que exemplifica isso, mas porquê que achas que é um ataque brutal ao empreendimento Porque filosófico? nós esperamos que os filósofos, nós estamos à espera que os filósofos sejam capazes de olhar a realidade e os fenómenos sociais e morais não simplesmente como tentativas de justificar aquilo que subjetivamente já acreditam. Pensamos nos filósofos como às vezes uma espécie de até salvaguarda de uma espécie de reduto do pensamento humano que é capaz de algum distanciamento, não é? Porque aquilo em que acreditam é quase como que aleatório, não é? Acreditam de forma aleatória. Se não é baseado em argumentos e factos e valores, se é algo anterior a isso, e esses argumentos vêm a posteriori, aquilo que eles acreditam é aleatório. Exatamente. É fruto do meio, dos seus instintos. É isso. Qual é o papel então dos argumentos? Os argumentos têm um papel secundaríssimo. Digamos, a tarefa principal do filósofo, ou a suposta tarefa principal dos filósofos, que é a argumentação racional, é colocada em segundo plano completamente. Tipo, é colocada como um mero instrumento para algo que já está estabelecido, aleatoriamente, como tu dizes. E isso, pronto, isso é o que nós fazemos dia a dia, não é o que as pessoas fazem, não é o que as pessoas fazem nas conversas normais, é um bocado isso, é ventilar aquilo que já pensam, é tentar persuadir o outro, mas sem grande preocupação em rever as suas próprias crenças, em pôr-se em causa a si próprios. Isso é o que nós... eu tive um vislumbre que isso realmente acontece, pelo menos aconteceu a mim, eu sou uma amostra muito pouco significativa, mas quando eu estava na academia em 2008 e estava a começar os meus estudos de pós-graduação, estava num grupo de investigação em que faltava alguém para estudar determinada área e defender determinada posição que dava jeito ao grupo de investigação. Exato. Na altura eram as emoções. E por acaso, num paper qualquer, foi apresentado a equipa e eu aparecia lá, ainda antes de estar a começar essa investigação, como alguém que era um proponente de uma determinada teoria. Okay. Não era, percebes? Mas a partir do momento em que nesse paper da apresentação da equipa eu estava lá, a verdade é que eu, passado alguns tempos, já estava embrenhado numa determinada linha de investigação a defender determinada posição. Eu comecei a estranhar isso, ou seja, se eu não tivesse estranhado isso na altura, eu saltei fora por esse e por outros motivos, mas neste momento provavelmente estava a defender convictamente uma determinada posição cognitivista ou não cognitivista sobre o papel das emoções na razão e na motivação, quando aquilo que me levou a isso foi algo tão aleatório como naquela apresentação da equipa dava jeito de ter ali alguém a preencher aquela linha vazia. Não? Sim. Pronto, lá está, mas eu apesar de reconhecer que isso acontece e acontece muitíssimo, pronto, eu gostava de acreditar que é possível que não aconteça e que é possível pensar a filosofia de outra maneira. Mas aí já estás a racionalizar também, não é?
Eu gostava de acreditar. Sim. O teu artigo é isso, o teu artigo faz isso. Né? Sim. Procura provar que é possível superar Sim. esse viés pessoal. Exatamente. Mas também agora parece que foi um ato falhado, não é? Eu gostava de acreditar. Exato, eu gostava de acreditar, não é? Sim, porque se calhar não sei se acredito, porque, por exemplo, há indícios que me fazem duvidar que realmente os filósofos agem realmente assim. Por exemplo, um indício, é raríssimo um filósofo mudar as suas posições ao longo da vida. Há um que é muito conhecido por ter feito isso, que é o Sim. Hilary Putnam, não é? Exato. Mas é interessante porque os próprios filósofos conhecem-no por isso. Exatamente. É uma exceção. É isso, o Putman ficou conhecido por isso. Uhum. Estás a ver? Tipo, aquela história que outra vez tiveste com Alexandre Abrantes, não é? O papel da exceção na regra, tipo... Sim. Não é? A regra confirma a exceção, sim. Exato, Não, nesse caso... a exceção confirma a regra. Exato, Depois brinquei com isso. neste caso sinaliza a regra, não é? Tipo, Sim, era o que ela estava a dizer na altura. Não é? É algo realmente tão excepcional que até é um facto histórico. Uhum. Tipo, um filósofo mudou de opinião. Sim, porque uma exceção nunca confirma nenhuma regra, não faz sentido. Se a regra for absoluta, não tem exceções. O que depois a Alexandra chamou a atenção muito bem, o que ela faz é chamar a atenção para o hábito, para a repetição, não, mas é mais nesse sentido, não é? Ou sublinha a regra. Não é? Sublinha, pronto. E a regra é que os filósofos, como estavas a dizer, ou como os políticos, não mudam de posição, pelo menos radicalmente. Não é? Vão, se calhar, mudando um pouco, mas não mudam radicalmente de posição, e é estranho. Não é? E é muito estranho. Qual é a probabilidade de tu, no início da tua carreira, teres logo adquirido as provas suficientes e o conhecimento suficiente para consolidares uma dada posição? Sei lá, um utilitarista que se transforma num deontológico. Estou agora a pensar no domínio da moral. Ou um kantiano deontológico que se transforma que se converta num Curiosamente, é mais fácil isso acontecer na política, não é? Eu, por exemplo, migrei do anarquismo para uma social-democracia. Evoluí, acho eu, não é? Ou andei para trás. Mas acontece mais isso, não é? Ao longo da vida de alguém, a pessoa ir mudando o seu espectro político, mas já não acontece tanto quando alguém já é um político. Não é? É muito raro o caso de alguém mudar da bancada do Bloco de Esquerda para o CDS. Para o CDS já não pode, porque já não existe, mas para a Iniciativa Liberal ou para o Chega. Não? Exato. Já não existe no Parlamento, claro. Sim, é raríssimo isso acontecer. E pronto, na política, mas podíamos pensar, ok, mas os políticos, lá está, não são filósofos. Estão demasiado. Podia-se alegar isso. Volta àquela imagem que começaste por dizer, não é? Nós acreditamos que os filósofos são os guardiões ou guardiões da objetividade e da imparcialidade, não é? Algo assim, exatamente, é isso. Nós sabemos o que é que os políticos gastam. Já sabemos o que é que as pessoas, como é que as pessoas agem, como é que as pessoas Mas pensam. nós estamos acima disso. Sabes quando o Sócrates na República diz vamos onde a razão nos levar? Sim. Pronto. Pois, o problema, acredito que sim, mas o problema é que o que motiva a razão, não é? E a linha que segue essa razão pode ser motivada por algo não racional. Pronto, mas eu acho que é sempre, não é? Eu acho que, lá está, uma das coisas que eu digo no artigo é que não é possível tu começares uma investigação, seja qual for, ou um argumento, sem uma motivação. E as motivações são emocionais, pronto. Mas seria eventualmente possível que a razão depois te mostrasse que as tuas intuições iniciais não são tão válidas como tu pensavas. Pronto. Isso aliás, esse é o papel da razão até. É um papel de teste, não é? Tipo, tu tens algumas intuições. Uma espécie de crivo, não é? Um filtro. Esse crivo, exatamente, o filtro da razão, não é? É esse o sentido creio eu, não é? Do Platão, através do Sócrates, não é? Vamos onde a razão nos levar. É algo do género. Nós não sabemos onde é que ela nos leva. Vamos seguir os argumentos, vamos seguir o raciocínio e eventualmente até podemos chegar a um lugar que não estávamos à espera e que seja até bastante diferente daquele do ponto de partida. Pronto. Pronto, mas isso, lá está, mas o meu ponto, isto tem a ver com a minha primeira motivação para fazer esse artigo. Lá está, essa motivação foi emocional. Foi uma motivação de algum desencanto, alguma
não é bem desencanto, alguma inconformismo. Não é? E um querer acreditar que não era assim, não é? É um querer acreditar, não é? Isso é Mas tu emocional. começas o artigo por até dar alguma razão a Nietzsche, não é? Tu encontras Exatamente. 3 pontos em que vês Sim. essa dimensão pessoal da filosofia, eram as crenças básicas, eram os vieses e as Exato. motivações, era assim, não era? Era, sim, exatamente, são essas três, é isso, é a crença base, as crenças iniciais, que pronto, que eu argumento que nós nunca podemos argumentar tudo. Queres explicar um bocadinho isso para quem está lá em casa? Gostas dessa expressão? Para quem está lá em casa? O que é que são isso de crenças básicas? Opa, por acaso, vamos lá ver, há muitas maneiras de definir isso e isso é até bastante técnico. Eu não, Podem ser crenças primeiras, que não estão assentes noutras crenças, será isso? sim, pode ser isso, exatamente, pronto. Mas podes ver isso num sentido mais individual ou num sentido, se calhar, mais, uh, mais impessoal. Por exemplo, imagina. E isso, por acaso, até é uma coisa que eu até devia refinar no meu artigo, essa distinção. A crença básica é exatamente isso, é uma crença que sustenta as outras crenças que tu vais adquirindo e que sustenta os teus argumentos, mas que ela mesma, pelo menos no momento, não é? Tu não és capaz de argumentar através de outras crenças. Tipo, é uma crença que ela própria não nasce, não deriva ou não é inferível de outras crenças que tu também tens. Tipo, é uma crença que está ali e que apoia as outras crenças. Mas que ela mesma não é apoiada por outras crenças anteriores. Pronto. E isso, de alguma forma, tem sempre que acontecer, porque tu, quando começas a pensar, tu tens que começar de algum lado. Tu não podes simplesmente argumentar tudo. Isso é impossível. Tipo, há uma infinidade de ideias, de factos, de teorias, não é? Que tu simplesmente não podes averiguar, senão era paralisante. Ou era um trabalho infinito, ou era um trabalho que não começava. Sim, Por isso, pode ser também uma crença onde acaba a investigação, onde começa e ao mesmo tempo acaba. exato, Não vais mais atrás dela. Partes, é um pressuposto da exatamente. investigação. Pronto. Agora o debate é como é que, se essas crenças não são justificadas por outras crenças, como é que essas crenças se tornam justificáveis, não é? Como é que as outras crenças justificam-se através de argumentos, das inferências que eu posso fazer, não é? A partir desta estrutura base. Mas a grande questão é como é que essa estrutura base é legitimada, não é? Pronto. E é por isso que se fala de tal discussão entre as crenças apropriadamente básicas, não é? Tipo, há essa discussão. O que é que Se calhar torna... podíamos tentar dar um exemplo de uma crença básica, sei lá, ora ver se concordas comigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. É necessário que eu acredite que eu esteja aqui para iniciar uma investigação. E eu não tenho Exato. que justificar com argumentos que eu estou aqui. Ou, por exemplo, se estivéssemos no campo da ética, dar prazer a alguém é melhor do que infligir dor desnecessariamente, por exemplo. Sim, Para sim. que justificar isto, não é? Pois. Toda a Lá gente está. sabe que o prazer é melhor que a dor, não é? Pois, o problema é esse. O problema é que depois há uma contenda filosófica enormíssima para determinar se realmente é legítimo ou não tu assumires como apropriadamente básica essa crença. Que agora, Pois, mas se calhar para hoje não vamos por aí, não é? exatamente, nem eu sou, nem eu sou capaz de fazer isso, né? Porque digamos que eu abordei isso no meu artigo melhor que pude, mas estou perfeitamente consciente que Sim, é todo fizeste um a debate distinção paralelo. entre crenças ou a perspectiva fundacionalista e a Exato. perspectiva coerentista. Coerentista, Não é? exatamente, A pronto. segunda, as crenças baseiam-se numa rede em que estão Pois, interconectadas umas com as outras, e na primeira, a fundacionalista, há realmente crenças básicas e fundacionais. Mas se calhar exatamente. não precisamos de ir por aí. Tu acho que partes do princípio que existem essas crenças e aceitas essas crenças, não é? Vamos ver, eu mais ou menos, eu digo que eu depois acabo por rejeitar um bocado a validade das crenças básicas. Eu acabo por rejeitar o fundacionalismo. Porque eu digo há crenças iniciais
não há crenças apropriadamente básicas. Que pontos de partida, é? Exatamente, há pontos de partida. Uhum. E esses pontos de partida nunca são apropriadamente básicos, porque são sempre suscetíveis de serem revistas. Pronto. E alguém que realmente apostado em avançar com o seu pensamento de maneira honesta, ele nunca vai encarar esse ponto de partida como crenças apropriadamente básicas. E é isso que nos diz o coerentismo. O coerentismo não nos diz. O coerentismo diz que há crenças mais básicas do que outras. Okay? Há crenças mais. Por exemplo, tu há pouco disseste o prazer é superior à dor. Pronto, essa poderá ser uma crença mais básica do que a outra. Mas ainda assim, não é plenamente básica, porque porque podemos sempre tentar, pelo menos, legitimamente e razoavelmente, contestá-la. Pronto. Porque uma crença apropriadamente básica há quem defina como uma crença incontestável, uma crença indubitável. Pronto. E por mais evidente que essa crença nos pareça, é difícil assumirmos que é uma crença à partida e por princípio incontestável. Pronto, e é por isso que a teoria coerentista talvez funcione melhor, porque nos diz, tu partes de um ponto qualquer da rede, mas moves-te na rede, andas-te a mover na rede, pronto. Tens que partir ao início, mas tens sempre consciência de que o que interessa é tu fazeres esse exercício permanente de justificares e de apoiares com o máximo de factos possíveis, com o máximo de argumentos possíveis. Pronto, E o que justifica também essa crença num sistema coerente é o facto dela efetivamente pertencer a esse sistema coerente e o sistema coerente funcionar com essa rede de crenças de que ela faz parte. Exatamente. O facto dela pertencer a uma rede de crenças que toda ela funciona, de alguma forma indicia que essa própria crença é uma crença ou verdadeira ou bem fundamental, ou com fundamento, ou que podemos acreditar nela, não é? Exato, se calhar se quiseres o mais básico na teoria coerentista, nem é a crença individual, mas é a rede. A rede de crenças. A própria rede é que pode ser apropriadamente básica. Mas mesmo a rede tem, pode entrar em. Mas isso acho que é uma parte muito técnica, não é? Sim, é um bocado técnico, não é? É um bocado mas técnico. pelo menos o que interessa tirar daqui é que existem crenças básicas que todos os investigadores, todos os filósofos possuem, independentemente da natureza dessas crenças, e isso é um fator pessoal, ou é um cunho pessoal, ou uma dimensão pessoal da sua investigação, essas crenças de onde eles partem, não é? A segunda era as motivações, o que os leva a também investigar, também é algo pessoal, não é? É algo pessoal. Agora, o problema das motivações é porque as motivações têm um lado positivo e um lado negativo. Tipo, o lado positivo é que sem motivação nada acontece. Não consegue, não investigas. Tipo, se eu não me sinto minimamente motivado para saber o que é o livre-arbítrio, não é? Ou para saber se o livre-arbítrio existe, ou se é tudo determinado, eu não vou investigar nada. Pronto. Não tens aí a questão da obrigação, né? Por exemplo, eu não quero ir fazer exercício, mas sinto-me obrigado e obrigo-me a mim próprio a ir fazer exercício, não é? Não, também acontece isso, também existe. No caso do investigador profissional, exato. É pago para eu pago, pronto, mas ok, exatamente, nesse sentido, quando há uma motivação intrínseca e quando há um salário e quando há comida para pôr, não é, para pôr em cima da mesa, é uma motivação suficiente para a gente investigar o livre-arbítrio, pronto. Mas o que eu digo é, a motivação, pronto, se não é plenamente necessária, porque existem esses casos de motivação intrínseca, pode ser uma ajuda, digamos, à maneira como tu te investes, não é, nessa investigação, não é? Se estás motivado, podes querer ler mais, podes passar mais horas naquilo, não é? Enquanto o investigador remunerado pode fazer os mínimos, não é? Ok, eu li 5 artigos porque o meu orientador me mandou ler estes 5 artigos. Agora, enquanto alguém realmente motivado vai falar com outros investigadores, vai confrontar a sua... Pronto, isso, digamos que eu acho que isso é o lado positivo da motivação. Conhece aquela expressão ceteris paribus, não é? Tudo sendo igual ou tudo estando igual, a mesma pessoa e dois universos paralelos, aquele que está mais motivado em relação, por exemplo, ao filósofo burocrata, chega mais longe.
Não é? Ou pelo menos segue um caminho diferente, basta isto. Exatamente. Pronto, agora o perigo, que está completamente associado a isto, é o perigo, já está, da racionalização, ou da autoconfirmação, que é a motivação da pesquisa, às vezes confunde-se com a motivação da prova. Isto é, tipo, imagina, eu acho que acontece isso muito na filosofia da religião, por acaso. Agora vou fazer aqui uma certa, não sei, vou dizer aqui algo polémico. Deixa eu ver se o nosso amigo Domingos Farias está a ouvir. Pronto, mas então, olha, eu posso estar completamente errado, mas eu vou dizer na mesma aquilo que me ocorreu há uns tempos. Houve um inquérito que o Chalmers fez em coautoria com outro autor sobre aquilo que os filósofos pensam. Lembras-te disso? Que era assim do David Chalmers e quem? Opa, não me lembro, era o Chalmers e outro autor que o artigo chama-se O que é que os filósofos pensam? E fizeram um inquérito a imensos filósofos e colocaram questões básicas da filosofia, se o livre-arbítrio existe, se Deus existe, se o juízo sintático a priori existe, estás a ver? Aquelas questões que nunca ninguém conseguiu encontrar um consenso, mas eles fizeram essa pesquisa e chegaram à conclusão, por exemplo, na pergunta, se há provas convincentes para a existência de Deus, 70%, 20 e tal por cento dos filósofos disseram que não. Mas, dentro dos filósofos que estudam religião, 70% disseram que sim. Ok. Pronto. Há aqui várias interpretações para isto. Aqui, pois, aqui já entramos até no viés da confirmação, não é? Parece é esse o meu ponto. A motivação que os levou a estudar a filosofia da religião foi provar, de alguma forma, a existência de Deus ou encontrar bons argumentos para provar a existência de Deus. Pronto, mas não devia ser, imagina, a motivação devia ser, eu estou apaixonado por este tema e vou para a filosofia da religião para saber se Deus existe ou não. Era muito interessante ver quantos formados em filosofia da religião deixam de ser religiosos. Quantos é que entram religiosos e saem ateus? Pois, exato. Isso, olha, era um inquérito fixe esse, mas olha, e também quantos ateus é que vão estudar a filosofia da religião? Provavelmente não há assim tantos quantos religiosos a estudar a filosofia da religião. Exato, é esse o meu ponto. O meu ponto é esse, tipo, se a motivação tem esse efeito positivo de te mover e de te fazer investigar, tipo, também tem esse efeito perverso de tu confundires o apelo do tema para o apelo da prova. E era muito estranho que isso só acontecesse com os filósofos da religião. Portanto, em princípio, poderá acontecer ou deverá acontecer com todos, em maior ou menor grau. Claro que a questão da filosofia da religião tem a questão da paixão, não é? De ser um problema existencial fortíssimo, em que todos temos, ou pelo menos começamos por ter ligações emocionais fortes. Logo aí, se calhar, há uma maior discrepância. Mas, de alguma forma, esse viés estará presente em todos os filósofos, em todos os cursos. Claro que sim. Pronto. Mas esse é o segundo ponto, exatamente, é esse, a motivação, que é o efeito negativo e o efeito positivo. Pronto, e há um elemento pessoal aí, na filosofia. Pronto, é um elemento pessoal. Pronto, e depois o terceiro era os enviesamentos. Pronto, que realmente, porque tem muito a ver com este. Tipo, imagina, eu divido, eu digo que são dois, mas também a dada altura digo que um é quase um subconjunto do outro. Pronto. Porque as motivações e os enviesamentos cognitivos. E os enviesamentos. Pronto, os enviesamentos é aquilo que o Nietzsche nos diz, que é, há certas forças... Ele usa o termo instintos, não é? Ele usa um termo mais grosso, não é? Ele usa o termo instintos. Pronto, podemos alargar isso, não é? Sim, pronto, sim. Os instintos serão uma subclasse dos enviesamentos, pronto. E porventura até podem ser mais fortes, não sei, pronto. Mas realmente, enquanto na motivação, ok, aqui a diferença poderá ser que a motivação normalmente é mais ou menos consciente. É mais ou menos consciente que um filósofo da religião está apostado em sustentar a sua crença em Deus. Pelo menos ele sabia que era crente e se calhar lembra-se das motivações que o levaram a entrar, a alistar-se na academia, não é? Bom, mas pode não ter consciência do quão forte essa motivação é e o quão lhe afeta o seu trabalho. Por exemplo, eu consigo imaginar um filósofo da religião completamente persuadido que chegou à conclusão que existem provas
favoráveis em relação à existência de Deus, Uhum. de uma maneira neutra. Para perceber, eu consigo imaginar isso. Não, ele está perfeitamente convencido que, objetivamente, neutralmente, imparcialmente, as provas a favor da existência de Deus são mais fortes que as provas contra a existência de Deus. Não é? Pronto, e nesse caso já entramos no campo do enviesamento. Não é? E já estamos no campo do enviesamento, porque é uma coisa que está a operar a nível inconsciente, que ele não está, pronto, não está na posse dessas forças, não é? Este é o apanhado geral da perspectiva em que há um cunho pessoal na investigação filosófica. Tu depois queres, ou procuras sair um bocadinho disto, não é? Como vimos há pouco, provavelmente estás até enviesado e motivado a fazer isso, porque tu próprio disseste, eu quero acreditar que não é assim. Exatamente, exatamente, é isso. Digamos, a minha saída para isto não é uma saída que já não há novidade aqui nenhuma, até me baseia bastante no Desidério Murcho, no artigo que ele escreveu sobre da epistemologia, e outros autores. Ainda agora li um artigo da epistemologia super interessante, não lembro do autor, mas chama-se Dependência Epistémica, chama-se assim. Dependência, não sei se já chegaste a ler, Não. agora não me ocorre o nome do autor, mas em que ele sustenta, esse autor é muito radical na forma como defende o conhecimento a um empreendimento comunitário, a um empreendimento coletivo. Não é um empreendimento individualizado. Temos que deixar essa imagem do conhecimento como algo individual. Pronto. Eu achei até que tinhas baseado no nosso trabalho de campo no Clube Filosófico do Porto Também, e na Academia do Diálogo, não é? Também, porque também existe uma Academia das Virtudes, numa cidade americana, que realmente tem muito a ver com a nossa Academia do Diálogo. É isso, digamos, o que é que se pretende? É que o pensador, de alguma forma, possa pensar sobre o seu pensamento através do olhar do outro. Tipo, porque ele próprio, ele voltado para dentro, como o Descartes fazia, não é? À lareira, a pensar introspectivamente e a tentar pôr em causa tudo. Ou aquela imagem do pensador do Rodin, não é? Fechado sobre si próprio. Exato, fechado sobre si próprio ali. Pronto, muito introspectivo, pronto. Essa é uma imagem que não vai dar resultado, porque porque é uma imagem que não nos livra daqueles efeitos que eu elenquei, não é? Tipo, porque não te tira de ti. Ou seja, o estar fechado sobre si próprio, não sais das tuas crenças básicas, não vês outra motivação além da tua motivação e não consegues fugir dos teus enviesamentos cognitivos. Exato. Basicamente é isto. É tu isso. defendes que, com a ajuda dos outros, com a ajuda da comunidade científica, filosófica, neste caso, com os pares, não é? Conseguimos, de alguma forma, caminhar no sentido de uma imparcialidade, e não sei se usaste este termo, e de uma maior objetividade. A objetividade não me lembro, mas imparcialidade sim. Mas eu só usei porque a pergunta hoje, essa filosofia subjetiva, e queria... Mas podemos aproximar a imparcialidade da objetividade, não é? Claro. E a parcialidade da subjetividade. Exatamente, pronto. Mas se calhar algo que eu devo deixar claro, e com base nestas epistemologias, é que essa imparcialidade realmente vai acontecer no empreendimento filosófico como um todo. Tipo, a fé que eu deposito na filosofia pode estar nessa dinâmica, não está no próprio filósofo, porque eu se calhar até posso acreditar, tal como há pouco nós dissemos, que o filósofo não vai mudar a sua opinião, pronto. Mas digamos que a filosofia vista no seu conjunto e aquilo que vai sendo produzido, não é? É que vai evoluindo à custa dessa interação. Tipo, é essa interação e esse argumento contra argumento, não é? Esse avançar e refutar, que faz com que o todo avance. Pronto. Pronto, é a única forma que eu vejo. Pronto, o que eu vi aí de possível crítica é que esse caminho para fora do eu é feito com o auxílio de outros eus. E os outros eus podem estar de alguma forma motivados e enviesados e as suas crenças básicas serem semelhantes ou parecidas com as nossas. Então, nesse sentido, acabam por nos dar mais palmadinhas nas costas
mesmo que superficialmente até sejam de críticas e refutações às nossas ideias, mas poderão, num plano de vista superior ou mais abstrato, estar simplesmente a conformar aquilo que nós acreditamos àquilo que esse grupo, essa comunidade acredita. Eu senti isso, por exemplo, no meu grupo de investigação. Pois. Mas, ok, tem que ser uma coisa mais alargada. Por exemplo, grupos não funcionam. Grupos pequenos não funcionam. Tem que ser uma coisa muito mais alargada. Por exemplo, grupos de investigação em concorrência com outros grupos de investigação. Países em concorrência com outros países. Tipo, tem que haver uma rede. Culturas em concorrência com outras Em culturas. concorrência mesmo, porque tu não estás em concorrência com os teus colegas. Os teus colegas querem que tu brilhes, não é? Não querem que tu saias Tiago, lesado. mesmo assim, não é? Há crenças básicas universais, né, que todos partilhamos. Não é? Portanto, nesse sentido, acho difícil que todas as culturas partilham. Portanto, nesse sentido, eu acho que caminhamos num sentido de uma maior intersubjetividade, mas nunca conseguimos sair dessa subjetividade. São sujeitos que estão-se a influenciar uns aos outros. Até porque parece-me que o objeto da filosofia, ao contrário, por exemplo, da ciência, ou da física, ou da química, em que o objeto está lá fora, né? e a realidade choca connosco. Portanto, se nós falhamos uma experiência, explode-nos na cara. Né? Se nós deixamos cair um objeto, ele cai, portanto, confirma ou infirma as nossas teorias. Não há o análogo disso na filosofia, não é? Portanto, nós na filosofia parece que não conseguimos caminhar para uma objetividade, porque, a meu ver, o nosso objeto está, de alguma forma, inserido na nossa própria existência. E na nossa própria subjetividade e intersubjetividade. Sim. Lá está, é por isso que eu, se calhar, não uso no meu artigo a palavra Não, usas o termo imparcialidade. Nesse sentido, sim, faz mais sentido. Pronto, é menos parcial. É menos parcial, exatamente. Não é imparcial, é menos parcial porque é mais comunitário, é mais comunitário, alargado. É isso. Mas nesse sentido, se quisermos usar o conceito de subjetividade, acho eu que não conseguimos, pelo menos por aí, pela intersubjetividade, sair da subjetividade da filosofia. Esse é um ponto. E depois eu tinha duas questões também, que é, primeiro, que é se pode, e esta acho que podemos explorar um pouco, já tentamos levantar agora aqui um bocadinho, mas será que pode sair da subjetividade? Não é? E o segundo, que eu acho que é mais interessante, é se deve. Não é? Se deve sequer tentar, né? Ou se deve ser aquilo que tu disseste, que quero acreditar que sim, né? Quero acreditar que é bom para o filósofo e para a investigação filosófica ser mais imparcial. Eu acho que é interessante pôr isso em causa. Mas sim, é verdade, tu usas o exemplo da arte e dizes que não. Né? Há pontos de encontro entre a filosofia e a arte, a nível da dimensão pessoal, mas nas partes mais importantes parece-me que defendes que a arte segue um caminho de investigação subjetiva, pessoal, e a filosofia, por isto que acabaste de dizer, deve seguir um caminho mais impessoal ou mais imparcial. Não é? Já nem estou a falar de subjetivo e objetivo. A minha questão aqui pode ficar por isso. Interessa ao filósofo ser mais imparcial? Ou seja, interessa ao filósofo seguir mais o caminho e o exemplo do cientista do que o caminho e o exemplo do artista, que é aquele que tu, apesar de seres artista, és guitarrista, não é? Parece que enquanto filósofo estás a querer afastar, não é? Está aí uma certa Dr. Jekyll and Mr. Hyde, não é? Uma certa esquizofrenia, em que tens um lado artístico que queres cultivar tu não, é um exemplo, mas em que os artistas cultivam uma dimensão pessoal, subjetiva, e a filosofia, apesar de não conseguir fugir dessa dimensão pessoal e subjetiva, deve fazer um esforço para o fazer. A minha pergunta é se o deve fazer. Se não ganhamos todos com uma filosofia, ou se não ganhamos mais com uma filosofia mais subjetiva. Ok. Vamos lá ver. Também depende do que a gente entende por eu concordo que há subjetivo, eu digo com um cunho pessoal. Um cunho marcadamente pessoal, como tem, por exemplo, os livros deste rapaz, não é? De Nietzsche, não é? Sim. Tem um cunho vincadamente pessoal. Pois tem, exatamente. E o Nietzsche é daqueles exemplos, quando eu faço a comparação da arte com a filosofia, o Nietzsche é daqueles exemplos de fronteira, não é? Exatamente, se tu tirasses os argumentos, nem tudo são argumentos aqui, não é? Mas se tu conseguisses esquematizar a argumentação do Nietzsche, o livro ficava paupérrimo, não é? Ficava muito pobre, não era o Nietzsche, não tinha esta força, não tinha esta vivacidade, não é? Sim, é verdade, pronto.
lá está, também depende do tipo de filosofia que nós... porque também é difícil, nós queremos definir filosofia, podemos definir filosofia de várias maneiras e há vários tipos de filosofia, não é? Uhum. Por exemplo, uma filosofia do Nietzsche não será uma filosofia de John Searle, não é? Tipo, ou do Putman, não é? São duas filosofias, não é? São dois tipos de filosofia. Uhum. Pronto. E eu acho que, mais uma vez, haverá vantagens e desvantagens em cada uma delas. Pronto, quando eu faço a comparação com a arte, também é um pouco essas questões que eu pronto, queria levantar. Sei lá, por exemplo, mas eu chamemos-lhe, para não usar aqueles termos que nós conhecemos, a filosofia continental, filosofia analítica, se calhar nem servem aqui. Nem servem porque há a filosofia analítica que é mais parecida, se calhar, com aquilo que estamos agora a... Bem, não, acho que não nos ajudam. Se calhar os conceitos, por exemplo, de filosofia mais próxima da ciência, né? E filosofia mais próxima da arte podiam nos ajudar aqui. Não é? Sim, talvez pudéssemos explorar o que é que a filosofia ganha em ser mais próxima da ciência e o que é que a filosofia ganha em ser mais próxima da arte. Sim, sim. Porque parece-me que tu no artigo queres percorrer, ou tentaste percorrer uns passos no caminho de a filosofia deve caminhar no sentido de se aproximar da ciência. Pelo menos no seu método. Obviamente que não no seu objeto, mas pelo menos no seu método. É isso, não é? É um bocado isso, pronto, lá está. Porque eu também tomei, não é bem tomei um partido, tipo, eu acho que me foquei... se calhar devo tornar isso mais claro no meu artigo. Tomei um certo partido, e é um bocado paradoxal, porque eu até começo com Nietzsche, não é? Pronto. Mas um certo tipo de filosofia. Pronto. Mas essa questão da aproximação à arte, ou essa distinção, eu acho que podia dar aqui um exemplo, não sei se nos ajuda, de tentar perceber em que medida a filosofia se pode distanciar da arte. Embora seja algo subjetivo, e eu concordo que a filosofia, em certos temas são inevitavelmente subjetivos porque têm a ver com a nossa existência humana e estão demasiado implicados na maneira como nós vivemos. Por exemplo, os temas da justiça, o tema do amor, o tema da morte, não é? Os temas morais, pronto. Isso são temas da filosofia e que realmente não há maneira de os tornar objetivos, como o exemplo da fisicoquímica que tu disseste, não é? Há tentativas, não é? O Kant tentou tornar a justiça e o Rawls tentaram tornar a justiça algo objetivo. Menos concepções de justiça sim. imparciais e objetivas, não é? A priori. Exato, também depende, lá está, universais. Há bocado estava a tentar, exatamente, mas é aquilo que eu estava, que eu queria tentar definir ou diferenciar várias acessões do subjetivo, não é? Tiago, deixa-me só para explicar um bocadinho aquilo que eu disse, desculpa lá interromper-te, mas, por exemplo, o Kant defenderia que nós, seguindo apenas argumentos, vou dizer isto de forma muito bruta, seguindo apenas argumentos, chegaríamos a uma concepção de bem, de justiça, do tal imperativo categórico, não é? Não interessa agora aqui explicar o que é, mas basicamente qualquer ser racional, independentemente de ser um ser humano num contexto existencial terráqueo, não é? Podia ser uma alma extraterrestre, simplesmente que pensasse, fosse racional, conseguiria chegar a uma concepção de bem e de justo, não é? Ao imperativo categórico. Essa ideia de uma filosofia ou resultados filosóficos atingidos de forma a priori, ou seja, sem uma experiência, estariam do lado dessa filosofia imparcial. Quem achar que isso é impossível, que isso não acontece, que a filosofia e os resultados da filosofia dependem de um sujeito inserido num contexto e numa existência, não pode defender que a filosofia é capaz dessa imparcialidade, portanto, que é sempre parcial. E a minha questão é mesmo, então, mas deve ser, mas nós queremos, para que é que nos serve uma filosofia imparcial, descarnada, não é? Quase que desistencial, ou independentemente da existência do contexto onde vivemos. Para que é que isso nos serve? É quase como pensar ninguém pensa numa arte universal. Não é? Ninguém pensa nisso Pensa. Pensa? Quer dizer, ninguém pensa, ok? Eu não penso, eu às vezes penso que eu sou toda a gente, então ninguém não, lá está, por exemplo, aquilo que eu uma arte universal, ou seja, um conceito, sei lá, uma obra de arte que saibamos que qualquer ser racional vai achá-la bela, vai compreendê-la, é nesse sentido?
Sim. Há teorias assim. Pronto. Claro que há, tem que haver, porque também se as há para a justiça, é óbvio que há. Ok, está bem. Eu também exagerei, ninguém. Mas não concordo com essas teorias, pelo menos. Pronto, o Kant tinha essa teoria. Sim, óbvio. O belo para o Kant é tendencialmente universal. Pronto. Não é tendencialmente, é pertencimento universal. Okay, tipo, imagina, não é que seja factualmente universal. Ele diz é Mas que... eu estava a pensar no senso comum, percebes, Tiago? Eu estava a pensar mais no senso comum. Para perguntares a alguém na rua, não é? Que se podemos encontrar uma concepção de justiça que qualquer ser racional, em qualquer galáxia, em qualquer universo, concorde, eu acho que as pessoas, sem pensar muito, poderiam dizer que faz sentido. Já não diriam o mesmo de uma concepção estética, de arte, de uma obra de uma pintura, uma obra musical ou literatura, porque para gostarmos disso, para sentirmos essas emoções, não é? Temos que, para percebermos um Saramago, ou um Mozart, ou um Beethoven, ou a Guernica, nós temos que estar aqui, não é? Temos que ter vivido aqui. Temos que ter percebido o que era a Guerra Civil Espanhola para perceber a Guernica e chorar dentro do quadro. De outra forma, não conseguimos sem essas experiências, não é? Sim, lá está. Pronto, há essas condições, não é? Existem essas condições, pronto, mas pronto, há teorias que dizem que o que a grande arte permite é, de alguma forma, por um lado, transcender essas condições circunstanciais, vamos falar assim, pronto, e por outro lado, dar uma cor e uma intensidade dar um vislumbre sobre aquilo que historicamente aconteceu, mas que transcende esse ponto de vista histórico. Por exemplo, imagina, eu posso ter como condição, ser uma condição para eu apreciar o Guernica, saber o que é que aconteceu, pode ser uma condição, mas isso não impede que aquilo que eu acedo seja universal, estás a ver? Tipo, pode ser uma condição para aceder, mas o conteúdo em si, pode ser universal. Eu não estou a dizer que está correto, mas estou a dizer pronto, que há quem defenda isso. Imagina, o Guernica não representa, se quiseres, ou melhor, aquilo que o Guernica essencialmente representa não são aqueles bombardeamentos, mas se quiseres, um aspecto mais fundamental acerca da crueldade humana ou sobre o sofrimento humano. Simplesmente tu precisas, para acederes a isso, precisas de ter uma série de experiências e de conhecimentos que esses sim são circunstanciais. Eu acho que é possível defender isso, mas vamos pegar então no exemplo da Guernica e tentar fazer a analogia com a filosofia. Se agora no sentido da chave de acesso à realidade que nos dá a Guernica, se agora percebêssemos que a Guernica era uma fraude, que tinha sido feita completamente de forma aleatória por um sobrinho do Picasso, não é? Que ficou sozinho no estúdio e fez umas pinturas e aquilo deu daquela forma, nós neste momento ficávamos completamente desiludidos, ou uma máquina que tivesse feito, nós ficávamos completamente desiludidos com aquilo. Portanto, se aquilo só faz sentido, porque foi um humano que me deu acesso àquilo. Eu acho que a filosofia tem isso. Não é? A forma como o Kant nos apresenta o imperativo categórico e a filosofia à la Kant, mais próxima da ciência, nos apresenta os resultados da filosofia, dispensam um ser humano. A ciência dispensa um ser humano, não é? Os resultados científicos, agora esta sonda que foi desviar um meteoro, e todas as descobertas da ciência eram possíveis terem sido feitas por inteligência artificial, por um algoritmo. É possível. Não, a filosofia, se for nesse sentido a imparcialidade que diz, pela lógica também, não é? Pela lógica também pode chegar às mesmas palavras, às mesmas coisas, mas sem essa chave de acesso, sem essa intencionalidade humana, sem esse Picasso, sem esse filósofo, é? esse homem que é quase como um guia para as coisas humanas, perde o seu significado. Não é? Perde o seu significado. Por isso é que eu costumo dizer que a filosofia analítica é muito seca. É seca, porque eu não sinto ali um ser humano. Pode estar este, pode estar o Putnam, pode estar o Chalmers, pode estar o Bernard Williams, percebes? Já Nietzsche não é assim, não é? Nietzsche era aquela pessoa, aquela chave que me permitiu ter acesso a essa realidade, a essa existência. A filosofia parece ter esse papel para mim, percebes? Cada vez sinto mais isso. Deve ter esse papel. Por isso é que a pergunta, a filosofia deve querer ser imparcial? Eu responderia que não deve querer ser imparcial.
Não, mesmo que mas possa. eu acho é que a filosofia imparcial também tem lugar. Imagina um mundo em que a filosofia fosse só tipo Nietzsche. Estás a ver? Imagina um mundo em que a filosofia fosse só uma filosofia artística, de aforismos, de assim, umas frases bombásticas sobre a vontade de poder. Estás a caricaturar a filosofia artística também. Não tem que ser só isso, não é? Eu sei, eu estou a caricaturar, ok. Pronto, mas também, ok, mas Então, o que também é que ganhas com. não sei Ok, se, então não vamos sei por se esse lado. caricaturaste também um bocadinho Sim, os sim, sim. Então. problemas desta vida, pronto. Olha, mas vamos por esse lado. Então, o que é que ganha a filosofia que tu defendes? Seu monstro objetivista. Exato, A exato. filosofia no caminho da ciência e da imparcialidade. O que é que ganhamos com isso? Não, lá está, ganhamos evolução. Ganhamos, imagina, se não houvesse também uma hipótese de nós sairmos daquilo que sentimos e daquilo que nos move emocionalmente, aquilo que há bocado estamos a falar, os próprios sentimentos e as próprias emoções também não ganhariam sofisticação, não ganhariam. Imagina, como é que se evolui de uma sociedade teocrática, se quiseres, ou para uma sociedade democrática, não é? Uh, Também existe aí, a par daquilo que nós sentimos, não é? Existe trabalho racional sobre o melhor a fazer numa sociedade e a melhor forma de nos organizarmos. Tipo, há bocado falaste do exemplo do Rawls, não é? Quando o Rawls nos fala sobre o véu da ignorância, quando ele nos fala sobre a lotaria social, quando ele nos dá esses ingredientes para pensarmos a nossa sociedade, são ingredientes racionais, mas que estão ao serviço, se quiseres, do nosso bem-estar e até das nossas emoções subjetivas que tu valorizas. Percebes? Se não houvesse também esse ingrediente racional, a própria subjetividade ficaria muito mais pobre, ficaria encerrada num ciclo também de autoalimentação, não é? Estou a perceber. De autofagia, quase, tu aí ou seja, estás a dar a essa filosofia mais científica, mais imparcial, o papel de guia de um outro tipo de filosofia que terá que existir também, mais existencial, mais emocional, mais artística, porque algo ela assim. sozinha também Pois. não move, não é? Não, exatamente. Não é ninguém que leia o Rawls vai se tornar mais justo, mas é que só lê o Rawls, não é? Alguém Sim, que foi educado a ler só o Rawls, sim, nunca viveu, nunca sim. sentiu empatia, nunca Uhum, ajudou um amigo no campo de futebol que se magoou, assim, portanto essa pessoa não vai uhum. seguir um caminho de justiça preconizado pelo próprio Rawls, ou seja, não vai Pois, ser convencido simplesmente pelos argumentos a fazer isso. sim. Uh, Lá está, sim, é necessário. Eu quando eu falo eu digo que o papel da arte. Deixa-me fazer aqui um exemplo para talvez se perceba. Isso é muito simples, que eu até acrescentei ao artigo, não chegaste a ler, mas é uma linha só. Esse exemplo, imagina, perante o mesmo fenómeno social e moral, por exemplo, vamos falar assim, a escravatura, estás a ver? Perante esse fenómeno, o que é que um artista faz e o que é permitido a um artista, o que é pedido a um artista e o que é que um filósofo faz e o que é pedido a um filósofo. Vou caricaturar agora, ok? Mas só para termos alguma base para pensar. Um artista vai pegar na escravatura e fazer, se quiseres, um filme, como, sei lá, ou aquele do Spielberg, o Amistad, ou os 12 anos de escravo, estás a ver? E tornar aquilo impactante, estás a ver? Tornar aquilo indignante, faz-nos ver a escravatura, faz-nos sentir a escravatura, faz-nos estar no lugar do escravo, estás a ver? Quer dizer, não, estou a exagerar, mas quase, mas aproxima-nos da sua condição, faz-nos sentir coisas e põe em marcha a nossa indignação emocional. Pronto, esse é o trabalho do artista, não é? Caricaturando, que não é só isso, estou a fazer uma caricatura. Um filósofo, nós não queremos que ele simplesmente ventile a sua indignação perante a escravatura. Ele quer que nós pedimos a um filósofo para que nos dê razões e que, se torne, que nos dê, se quiseres, arsenal argumentativo para podermos identificar numa discussão, num debate, numa assembleia, porque é que a escravatura é realmente imoral, estás a ver? Não queremos que ele, não queremos que ele Eu nos só tenho um faça problema aí promover. com eu só tenho um problema aí com o é realmente, Tiago, porque
tanto o filme, não é? Tanto aquilo que o artista faz e aquilo que o filósofo faz, vamos voltar atrás, assentam numas crenças básicas, numa motivação e provavelmente em vieses que são comuns. Sim. Ou seja, não podemos falar aí nem de imparcialidade, parece-me, nem de objetividade. Apesar de estarem a seguir caminhos comuns, uma via das emoções e outra via da razão, há um instinto, como o Nietzsche dizia, ou arranjamos de outro palavrão qualquer, há um substrato, sim, biológico, biosociocultural, histórico, que é comum aos dois. Ou seja, é desse extrato que eles partem, não é? Eu acho que sim. Eu acho que, imagina, tanto o filósofo como o Spielberg, que fez o Amistade, partem, se quiseres, do mesmo sentimento de indignação. Pronto. Mas o que eu digo é o tipo de abordagem que eles vão ter. Um filósofo, em última análise, pá, vou pôr aqui esta hipótese, poderia chegar à conclusão que a escravatura era aceitável. Estás a ver? Tipo, ele parte da sua indignação, mas se for completamente rigoroso com aquilo que o Platão sugeria, vai até onde a razão te leva, pode, no fim do seu argumento, por hipótese, por mais improvável que seja, chegar à conclusão que a escravatura era aceitável. Isso é muito interessante. Mais provavelmente um filósofo vai chegar a essa conclusão do que um artista vai fazer uma obra de arte a defender a escravatura ou a crueldade desnecessária. Exatamente, pronto, mas é pouquíssimo improvável, mas pelo menos só essa hipótese estar em cima da mesa. Não sei se é assim tão improvável. Repara, alguém que tenha um ponto de vista da humanidade não como seres humanos sencientes, conscientes, com um propósito de vida, mesmo admitindo que tínhamos todos isso, mas alguém que sinta que há um propósito maior, ou que acredita que há um propósito maior, ou que não há propósito nenhum, em que somos uma espécie de bolor numa laranja cósmica, em que o nosso objetivo é comermos a laranja, que é o que parece estar a acontecer. Pois. Não é? Se um filósofo defender isso com argumentos, pode perfeitamente acreditar nisso, pode convencer uma série de pessoas. Pois. Mais difícil é um artista encher estádios a cantar sobre a humanidade como um bolor a comer a sua própria laranja. Não é? Quer dizer, isso também acontece. Mas vendo mais o amor e essas coisas. Imagina, os Nirvana era uma banda, tu vês as letras do Kurt Cobain, aquilo era muito nihilista. E aquilo enchia estádios, era muito nihilista. Mas eu acho que, como ele diz numa das letras, as pessoas não percebiam o que ele estava a cantar. Ele diz isso? Sim, acho que é o Smells Like Teen Spirit. Ok. As pessoas gostam de cantar, mas não percebem as letras. Opa, mas tu vês algumas bandas de heavy metal, ou death metal, ou de... Esses muito menos, nem se percebe a letra, aquilo é só sons. Mas pronto, compras o CD, não é? É uma coisa que agora já não dá para fazer, tens o Spotify, mas há uns anos atrás compravas o CD e tinha lá as letras. Pronto, e as letras são, pá, não defendem a escravatura, isto se calhar é um bocado extremo, mas que defendem assim coisas que nós intuitivamente diríamos que não são propriamente as mais aceitáveis. Pois, tens razão, sim, tens razão. É possível chegar lá, é possível chegar ao escabroso, tanto Exato. pela via do argumento como pela via da arte. Não? Exatamente. O Marilyn Manson não houve, não sei se é mito, se calhar é mito, que ele não houve um concerto que andou aos pontapés a pintainhos. Espero que sim, espero que sim. Esperas que seja Espero mito. Que sim, eles merecem, pá. Esperas que seja verdade, ok. Pronto. Os pintinhos merecem esses seres. Os pintinhos, exatamente. Maléficos. Maléficos. Matem os pintinhos. Aquilo é gente má. E pensar em poetas, sei lá, o Baudelaire, não é? O Verlaine, uma série de poetas. Era o Baudelaire, sim, que tem um texto a promover ou elogiar os estados psicológicos de alienação. Sim. É o ópio, não me lembro agora. Sim. Pronto, e isso também, quer dizer, pronto, não é isso que propriamente nós ensinamos aos nossos filhos, não é? Mas então perdemos um bocadinho aqui, Tiago. A ideia seria... Perdemos um bocadinho, sim. O que é que ganha a filosofia sendo imparcial, tentar ser imparcial, dizias tu, era? No teu a emancipação, tipo, emancipação para um Estado, se quiseres, moralmente, e mesmo, esquece moral, até pode ser emocionalmente melhor. Olha, lá está, mas é como tu dizes, tem que haver aqui uma simbiose qualquer. Imagina, estou agora a lembrar-me, estou agora a lembrar-me das manifestações em Tigrão, não é? A morte daquela miúda porque estava com
o véu. O hijab mal posto. Mal posto, pronto. Digamos que há as duas frentes aqui. Há a frente emocional, que é tornar aquilo impactante, sei lá, e aí os artistas podem ter um papel bastante forte, não é? Pinturas e poemas e filmes sobre aquele drama, sobre aquela situação. Mas, por outro lado, também tem que haver, para as discussões, se calhar, até mais corriqueiras, ou mais parlamentares, ou mais... de mais corriqueiras até as mais importantes, tem que haver um corpo argumentativo, não é? Que acompanhe essa indignação emocional, não é? Pronto. Essas duas coisas, porque repara, se tu falares com um proponente desse regime, ele vai muito calmamente, não é? Com toda a sua contração, justificar-te aquele estado de coisas, percebes? Ele vai muito calmamente justificar-te. E acho que para nós termos alguma oportunidade de emancipação, temos de ter essas duas componentes. Temos de ter a componente emocional, que se vê agora nas manifestações. Por outro lado, também temos de ter a componente racional, quando um representante desse governo for aos 60 minutos, não é? Que normalmente acontece, não é? Ou for a um debate público, onde nesse plano já não há lugar a erupções emocionais, é uma coisa muito mais serena, em que só há lugar ao diálogo racional. Tu tens que saber ser um bocado Rawls aí. Tens de saber ser um bocado Kant. Não te podes pôr a falar sobre a vontade de poder de maneira, não é com um bigode deste tamanho. Eu estava a ver se conseguia, se clarificava um pouco, porque nós pegamos o modelo da ciência e o modelo da arte, não é? Para ver que caminho é que pode seguir a filosofia. Se seguir o caminho da imparcialidade, segue o modelo da ciência; se seguir o caminho da parcialidade ou da pessoalidade, subjetividade, segue o caminho da arte. Onde é que nos levou a ciência e onde é que nos levou a arte, não é? Pá, a ciência levou-nos ao conhecimento, ok? À descoberta, sim? Mas repara, tenho o telemóvel aqui à minha frente, não é? Eu sei coisas, o telemóvel dá-me conhecimento, e eu sei mais coisas do que sairiam os meus pais, os meus avós e um agricultor do século XVI. Mas ao mesmo tempo eu sei menos coisas, eu estou menos ligado à coisa telemóvel, do que um agricultor do século XVI estava ligado à enxada. Isto tem a ver com aquele nosso diálogo sobre as não coisas, não é? Estou um bocado inspirado aí. Mas a ciência leva-nos nesse sentido, de um certo afastamento da realidade. Não é? O conhecimento que temos é perfeitamente superficial. Eu não sei como é que o telemóvel funciona. Nem ninguém sabe, não é? São precisos milhares de pessoas para fazer um telemóvel. Sim. A arte, pelo outro lado, eu olho para a Guernica e eu compreendo aquilo, sem nunca ter estudado história da arte. Se calhar compreendo num grau relativamente superficial, mas não tão superficial quanto o grau em que eu compreendo o telemóvel. Sim. Portanto, se a filosofia, para usar esses dois modelos, não é? A arte leva-nos a mais profundidade, a maior compreensão, a maior sentido, a experienciar as coisas, e a ciência leva-nos à descoberta, a maior conhecimento, mas ao mesmo tempo superficialidade. Se eu tivesse que escolher onde pôr a filosofia, se eu pudesse dizer a filosofia deve ir por aqui ou deve ir por aqui, eu não hesitava em pôr no caminho da arte, no lugar da arte. Acho que a filosofia... Mas como é que distingues então a filosofia da arte? Como é que distinguirias? Pois, isso um bocado estavas a falar, eu estava a pensar. O nosso problema aqui, se calhar quando a pergunta é a filosofia é subjetiva, a pergunta, e no início de falar sobre isso, o que é filosofia? O que é a filosofia? A filosofia é uma área compartimentada que estudamos no 10º, 11º, 12º, e às vezes alguns de nós na universidade, sim? Ou é outra coisa, e é compreendida pelos autores canónicos que escreveram teses e tratados e alguns livros bombásticos, como Nietzsche e por aí fora, ou extravasa. Ou a própria Guernica tem filosofia. Não é? Ou Mozart tem filosofia. Exato. Ou a filosofia precisa disso para ser filosofia. Não é? Lá está. O propósito do meu artigo até é esse, é fazer uma comparação entre a arte e a filosofia. O que eu digo é, aquilo que existe de artístico na arte e aquilo que existe filosófico na filosofia, não é? Nós podemos tentar fazer isso, porque se eu começo a definir o bom da filosofia através daquilo que define a arte, e se eu começo a definir
se quiseres, neste caso, falaste do Mozart filosófico. Se eu começo a definir a arte através das categorias que me servem a filosofia, fica bastante difícil eu conseguir fazer uma distinção, pelo menos operativa, pelo menos que eu consiga... Pois, mas não é? porquê é que temos que Pronto. fazer isso, não é? Não temos, não é? Temos, Não hoje em dia temos agora. porque temos que dar uma profissão aos filósofos, não é? E temos que dar um currículo para os miúdos estudarem numa disciplina chamada filosofia. Não, quer dizer... Mas se o objetivo é compreensão, não é? Se o Sim. objetivo é compreensão, eu quando procuro compreender as coisas, eu não sigo, posso seguir alguns trilhos, não é? Mas a minha vida não seguiu só, a minha vida normal, não é? Não segue só um trilho, segue vários trilhos, não é? E o objetivo da minha vida é o quê? É integrar-me, é compreender, é relacionar-me, não é? E mais coisas que me escapam, eventualmente. Se a filosofia é quase como uma excrescência da vida, não é? Não está à parte da vida como eu vejo a ciência a estar. Eu vejo a ciência estar à parte da vida. A ciência parece que está a olhar para a vida. A filosofia fazendo parte da vida, sim, não pode servir ou não poderia servir, a não ser por objetivos operacionais, como tu disseste, de atribuir uma categoria socioprofissional a alguém, a um filósofo, a um professor de filosofia, um currículo por aí fora. Mas isso é artificial. É artificial, provavelmente eu não acho que seja artificial, é assim, imagina. A filosofia pode não se definir dessa maneira da imparcialidade dessa racionalidade fria, mas que existe uma atividade humana que se pauta por esses princípios, existe, podemos chamar de filosofia minha. E quais são os princípios? Ora, vê lá. Vamos ver, é aquela diferença que eu há bocado tentei salientar na maneira como um artista olha para a escravatura e um filósofo olha para a escravatura. Tipo, realmente existe essa diferença. Existe um tipo de atividade que olha para a escravatura e tenta torná-la... Do ponto de vista da filosofia imparcial. Do ponto de vista da filosofia imparcial. Sim, pronto, se quiseres até há um tipo de atividade que podemos dizer agora que é assim, que é um tipo de filosofia, não é? Que tem o nome de filosofia, mas podemos dizer que é só um tipo de filosofia, mas que realmente esse tipo de filosofia existe, tem um lugar e tem a sua importância. E como é que se define esse tipo de filosofia? Então deixa-me ver, existe, concordo contigo, não posso discordar. Tem lugar, sim, tem lugar na academia. Agora vamos ver, tem a sua importância. Qual é? É aquela que há bocado tentei dizer. Imagina, estou-me a lembrar agora do exemplo do Tirão. O debate também vai passar por ser racional, vai passar por ser emocional, manifestações, lutas, mortes, não é? Agora já há 70 e tal pessoas mortas é um debate aceso, é um fervoroso, mas vai passar em alguns momentos cruciais pela argumentação, pelo debate, pela conversa, e nesse quando passa por aí, o Picasso não te vai servir de muito, o Mozart não te vai servir de muito. Quem te vai servir vão ser os Rawls desta vida, percebes? Enquanto o Picasso serve na rua e no ímpeto e no embate, não é? Eu acho que estás a cair numa petição de princípio. Tu disseste, caem os Rawls desta vida, os filósofos imparciais, os filósofos a priori. Porquê que não servem os Aristóteles desta vida? Não é? Aristóteles era filósofo e não defendia uma ética ou uma moral baseada no a priori e na argumentação, mas nas virtudes, no cultivo do desporto, da coragem, da honra, portanto uma filosofia ligada à vida. Mas o Aristóteles é um exemplo daquilo que eu até estou a dizer. Tu lês Aristóteles, é até bastante sistemático. Ele foi um dos grandes proponentes melhor, ele até foi um dos grandes formuladores da lógica da retórica. Da lógica clássica, tipo aquele quadrado, não é? Sim. Pronto. A prática filosófica do Aristóteles é um exemplo daquilo que eu estou a dizer. Tu não encontras nenhum artista a fazer aquilo que o Aristóteles faz. Não encontras. Eu estava a pensar na ética, não é? Na ética do Aristóteles. Exato, mas mesmo essa ética, repara, essa ética até podes ver de duas maneiras. Uma coisa é a prática em si e o encarnar a ética das virtudes. Outra coisa, se quiseres, é o defender essa ética das virtudes. E nisso isso já não é ético, isso é argumentativo. Tipo, que ética é que eu vou seguir? Vou ler Aristóteles, vou sentir-me persuadido pela ética das virtudes em confronto com a ética deontológica e a consequencialista, chego à conclusão que Aristóteles é mais convincente e vou tentar ser virtuoso. Percebes? Pronto, até nesse sentido, Aristóteles, o tipo de não sei, pois, eu não sei até que ponto é que isso funciona assim. Eu acho que é mais
Aristóteles quase como que descreveu a forma como nós pensamos e como nós nos motivamos para agir e para agir bem. E nesse sentido acertou mais e conforma-se mais com a forma como eu atuo. Eu não vou defender as mulheres do Irão com base em argumentos. Eu defendo as mulheres no Irão porque revolve-me as entranhas ver aquilo, não é? E depois vou racionalizar, que foi o que tu disseste no início do teu artigo, não é? Vou racionalizar, e aquilo que disse o Nietzsche, vou servir de advogado de uma causa que eu já tenho. Portanto, a filosofia não me vai servir para eu defender as mulheres iranianas, provavelmente vai servir para embelezar retoricamente mais aquilo, para eu perceber melhor as minhas razões, talvez assim, mas não deixa de ser uma racionalização. Eu não cheguei lá pela filosofia. A filosofia tornou-me lá. Eu acho que é uma mistura. Há realmente racionalização, e o que nos move é a nossa indignação. Eu concordo com isso. Concordo com isso. O que eu digo é a filosofia dá-nos, mesmo que seja uma racionalização, eu até vou dividir a coisa em duas partes. Uma coisa até é o valor da racionalização e outra coisa é o valor qual é digamos, o contraponto à racionalização, é o raciocínio, é a argumentação. Pronto. A filosofia realmente dá-te munições para, mesmo que sejam racionalizações, tu estás num debate e conseguires tornar minimamente plausíveis os teus argumentos. Isso acontece. É por isso que existem os parlamentos, é por isso que existem os programas de debate, mesmo que até sejam para quem está a ver. Por exemplo, aquilo que há bocado estávamos a dizer, os debatentes, eles próprios podem até não... E nunca acontece isso. Nunca vais ver um debate, no fim, o gajo a chegar ao fim, olha, tem razão, realmente agora estive a pensar melhor, foi muito bem apontado. Não acontece. A Mariana Mortágua a mudar-se para a bancada da Iniciativa Liberal. Exato. Exatamente. Ou naqueles debates que eu às vezes sigo, sigo os debates alguns debates, por exemplo, da Mortágua com como é que ele se chama, que era do CDS, mas que era muito liberal, o Adolfo Mesquita Nunes. O Mesquita Nunes. Pronto. Eles estão sempre em confronto. Há um programa mesmo da SIC Notícias. Pronto. Eles nunca vai acontecer sequer eles dizerem isso é bem apontado. Isso nunca vai acontecer sequer, quanto mais mudarem de posição. Pronto. No entanto, eu acho que eles cumprem um papel, estás a ver? Tipo, para quem a democracia e quem está em casa e na dinâmica social, não é? Vai-se moldando de certa forma, e eu até posso dizer que nem é tanta quanto podemos esperar, não é? Com os argumentos que vão sendo, pronto, se não de outra forma, nós estaríamos a dizer que era perfeitamente inútil toda a dinâmica parlamentar. A questão é que eles não estão a fazer filosofia, nós estamos a ver se a filosofia é subjetiva. Eles não estão a fazer filosofia, eles estão a embelezar retoricamente as ideias que já têm e que chegaram não via filosofia, mas via o seu enquadramento. A Mortágua é pelo pai, não é? Não, mas pode servir, repara, mas a filosofia pode servir aí coisas. A filosofia pode dar à Mortágua argumentos para racionalizar a sua crença. E a filosofia pode servir o Adolfo Mesquita Nunes para racionalizar a sua crença, para torná-la mais sofisticada, mesmo que sejam racionalizações. Pronto, são racionalizações que se tornam sofisticadas e que fazem parte desse debate racional. Pronto. Isso também cumpre um papel, se quiseres, na emancipação da nossa sociedade. Imagina, e podem haver momentos críticos, imagina, há debates que até, estou agora a pensar, que podem há quem diga que o último debate de Macron contra Le Pen, o último não, há uns anos atrás, que ele esmagou a Le Pen com argumentos, com alguns factos, argumentos e assim, e que teve uma enorme influência a nível mas também já ouvi dizer que foi pela sua postura e pelo engasganço da Le Pen em relação a certos assuntos, percebes? É uma mistura, mas eu não estou a dizer que foi só. Como aquele famoso entre o Nixon e o Kennedy, não é? Que o Nixon estava habituado a vencer os debates na rádio pela sua voz e o Kennedy, quando foi o debate de televisão, ganhou pela sua imagem, não é? Eu não é que isto tenha importância. Ora vê este exemplo, Tiago, a ver se isto é um contra-exemplo ao teu. Se fosse verdade que a filosofia tem algum
papel no sentido de nos aproximar mais de uma verdade, mas vamos ficar no caminho da ética, ok? Porque assim, se percorre um caminho de imparcialidade é para chegar a algum lado, em princípio, imagino eu, o pressuposto dessa busca é chegar a uma verdade objetiva, aproximar-se de uma verdade objetiva, não é para confirmar melhor as crenças que já temos, não é? É para sair das crenças que já temos a uma crença que seja independente de nós. Aí levanta-se a questão da verdade logo, se a verdade existe, se é objetiva, não é? Logo aí, a verdade no campo da Aí não filosofia. depende da maneira como tu defendes o objetivo da ética, imagina. A ética pode ser uma tentativa de... Olha, até o próprio Aristóteles fazia isso, que a ética está ao serviço da felicidade. Pode ser e isso é algo que não é propriamente fora de nós, não é? A ética é uma tentativa de nos organizarmos da maneira que maximiza algo que está em nós, que é nosso Isso é ótimo, isso até me ajuda, o meu exemplo. Então repara, se o objetivo da ética é esse, agora vamos sair um bocadinho, vamos suspender um bocadinho a discussão e pensa, quem é que achas que são as pessoas mais éticas? Eu vou-te dar 2 grupos. Os desportistas, desportistas amadores, não estamos a falar de desportistas profissionais e futebolistas, desportistas amadores ou os doutorandos em filosofia. Os doutorados em filosofia, tens um conjunto aleatório de 100 doutorados em filosofia e um conjunto aleatório de 100 desportistas amadores. Mas estás a dizer doutorados em ética ou doutorados aleatoriamente? Em ética. Até vou-te ajudar aqui. Em ética. Ok? Quais destas pessoas confias mais para tomar decisões éticas? Nos desportistas ou nos filósofos éticos? Sim. Fogo, agora, sei lá, tu estás a acreditar... É que eu não hesito, eu escolhi os desportistas, percebes? É que eu conheço bem os dois, percebes? E os académicos de filosofia estão muito longe do exemplo de um homem ideal, aristotélico, digamos assim, virtuoso, mas muito longe mesmo. Um desportista está muito mais próximo disso. E não estou a falar só dos que jogam jogos de equipa, não, mesmo atletas e tudo. Porque têm uma série de virtudes e cultivam uma série de virtudes que os académicos simplesmente teorizam sobre elas quando teorizam, não é? Quando não se limitam a defender um apriorismo, um argumento a priori qualquer que vai ser a chave para todas as soluções éticas e para todos os diferentes e dilemas éticos, que é aí que eles se entretêm. Mas a vida não é feita de dilemas éticos. Não é? Eu compreendo que se me dissesse, ok, põe o dilema do trolley, não é? Aquele famoso matas ou matas 5, ou dos transplantes, matas uma pessoa para salvar 5. Aí perguntar aos desportistas, aos académicos é igual, porque ninguém tem resposta para isso, ok? Se calhar era o mais articulado dos académicos, mas para viver durante 10 anos com essas pessoas numa comunidade, né? que é o cidadão ético, a ética serve para isso, para nos orientarmos na vida. E eu escolhi os desportistas, ou seja, isso parece, posso estar enganado, mas isso, se for verdade, parece que me prova a mim que as elucubrações filosóficas académicas, as teorias éticas que os académicos conhecem, não servem para nós sermos melhores pessoas. Não, mas então eu vou-te fazer uma pergunta. Claro que o meu exemplo... Imagina, tu tens 10 esportistas e tens 10 artistas. Ok? Pronto. Não existe aí também. Tens quem é que é mais ético? Quem é que acha que são mais éticos? Eu diria que eram os esportistas também. Eu também. Pronto. Eu também. Pronto. O que eu quero dizer com isto é, se calhar o que nós temos que distinguir é a validade daquilo que é produzido. Eu até falo disso no meu artigo, que uma das grandes desilusões na arte até mais do que na filosofia, eu falo dos filósofos éticos. Não sei se te lembras, nota de rodapé, que é uma grande desilusão percebermos que os filósofos éticos não são éticos. Pronto. Mas também é uma grande desilusão. Eu lembro-te de dizeres que as pessoas preferem casar com artistas do que filósofos. Não, eu não disse isso é uma... não foi bem... Ou fizeste a pergunta, não foi? Fizeste a pergunta. Exatamente, mas vamos lá ver. Mas, ok, podemos ir aí a esse dos apaixonarmos, das apaixonetas, mas só para... Sim. Só para concluir esta parte. Não, que tem a ver com essa até. Até por acaso tem bastante a ver, que é... se calhar o que nós temos que fazer, e se calhar a natureza humana é retorcida o suficiente para que isso aconteça, é distinguir aquilo que é produzido do criador que a produz. Pronto. Realmente, se calhar, aquilo que o Kant produziu a nível daquele pensamento igualitário ou de imperativo categórico, aquilo que o Rawls produziu, é bastante melhor, não é? E é bastante mais importante
e se calhar teve mais influência, no melhor, é mais valioso do que o próprio Kant e o próprio Rawls. Pronto, eu consigo imaginar realmente um Rawls e um Kant. O Kant não sei muito bem, por acaso. Há assim histórias um bocado. Pronto, mas e o Rawls também não estou muito a par. Mas há realmente casos de filósofos que têm fraquezas morais muito flagrantes. Pronto. E de artistas também, tipo o Woody Allen, não é? O Michael Jackson. O Michael Jackson, o Rafael, não é? O Picasso. O Picasso, o próprio Picasso que há bocado estávamos a falar. O Polanski. O Polanski. É começar a puxar o novelo. É puxar o novelo e bem por aí fora, não é? Pronto. Olha, desportistas já não conhece assim tantos casos desses, não é? Não, eu também não estou muito dentro, pronto, confesso, não ligo muito, mas também haverá, pronto, não é? E há algumas coisas que eles fazem entre eles, sabe? Vi uma notícia de uma tipa que mandou alguém bater com um ferro no joelho de outras. Sim, foi uma patinadora há muitos anos. Foi o pai dela que foi fazer. Mas repara, aí estamos a falar de desporto profissional. Eu frisei bem o desporto amador. E aí no desporto profissional já entram outras vertentes e outras dinâmicas que não têm nada a ver com o desporto. Não é? O desporto profissional, para mim, não é desporto. Exatamente, pronto. Mas tínhamos que arranjar outro conceito. Repara, mas o meu ponto é este, imagina. Porque é que, e eu pelo menos, quando começou esse debate a surgir na sociedade sobre as fraquezas morais dos artistas, para mim, eu sinto como uma desilusão, percebes? Não sinto que, até há quem diga, há esse debate, a obra de arte fica prejudicada quando nós sabemos algo sobre as fraquezas morais do artista. Existe esse debate, pronto. Eu diria que não fica, mas o que fica não é uma fica? desilusão. Eu acho ou, é que uma questão, ou é uma questão de grau. Quer dizer, eu gosto do Michael Jackson, não é? Ele fez mal àquelas crianças. Se calhar o problema está, eu acho que ele não fez mal o suficiente. Porque se eu achasse que ele fosse um Hitler, ou se eu descobrisse que ele fosse um Hitler, ou um pedófilo carniceiro do pior que há, eu já não conseguia ouvir nada do Michael Jackson, não é? Mas como eu sei que ele fez mal, ou o Woody Allen, ou o Polanski. Mas quer dizer, não conseguias psicologicamente, não conseguias, porque ias associar a obra de Michael Jackson à pessoa de Michael Jackson. Não estás a tu nesse Mas eu caso, associo sempre. O problema é que a associação que faço agora, não vejo a pessoa tão mal quanto isso, pelo menos ao ponto de deixar de gostar da sua música. Imagina, no mundo paralelo. Eu nem gosto do Michael Jackson, estou a dizer isto. Mas sim, eu também não, mas pronto, mas no mundo paralelo, em que o Michael Jackson fosse uma pessoa perfeitamente normal, banal, não é? Ou se quiser, no mundo paralelo ainda, em que as músicas de Michael Jackson surgissem como um autor anónimo, percebes? E ninguém soubesse onde é que vinha. Quer dizer, é um bocado difícil porque ele é cantor. Pronto, mas pode acontecer, a arte anónima existe e na música clássica então existe muito mesmo. Pronto, e nós conseguimos, é fácil, nós conseguimos reconhecer o valor da arte mesmo quando ela é anónima. Conseguimos fazer isso. Pronto. O que acontece, aliás, o artista é valorizado pela sua arte, não é ao contrário, não é a arte que é valorizada pelo seu artista. Mas o anonimato é diferente do repúdio para com uma pessoa, não é? Sim, mas mesmo pessoas que tu conheces, mesmo o Picasso, por exemplo, o Picasso é reconhecido porque tem uma obra reconhecida, não é a obra reconhecida porque o Picasso é reconhecido, estás a ver? É ao contrário. Tipo, o Picasso ficou conhecido e reconhecido pela sua obra. Agora, o que acontece é, se souberes que o Picasso é um monstro moral, eu acho que o que acontece é, psicologicamente, tu não consegues olhar para a obra de Picasso da mesma maneira, porque tu associas aquela obra a essas imoralidades. Pronto, mas o valor da obra já está lá. Aliás, é justamente a nossa desilusão e a nossa desilusão explica-se por causa disso. Porquê que há desilusão? Porque há uma divergência entre o valor que reconhecemos na obra e o valor que reconhecemos no... Okay. A desilusão é essa diferença que existe, senão não havia ilusão. Nós estávamos iludidos e ficámos desiludidos, não é? Imagina que alguém que descobríamos que quem tinha escrito num universo paralelo qualquer, quem tinha escrito a crítica da razão pura e quem nos tinha dado o
o imperativo categórico não foi o Kant, mas foi o Hitler. O Hitler aparece sempre. Olha, tens o exemplo do Heidegger, que é muito Mas próximo. o Heidegger não é um Kant, não é? O que o Heidegger escreveu não é imparcial e objetivo como um imperativo categórico, não é? Não nos deu nada desse género, não é? Ok, sim. Mas Aquilo há que ia quem brilhar rejeita Heidegger por causa das suas ligações ao nazismo. Existe Pois, isso, mas era possível fazer isso em não é? relação a Kant? Sei lá, era possível, vou ser mais drástico, era possível fazer isso em relação a uma descoberta matemática qualquer? Não, a descoberta está Não. lá, é objetiva, Exatamente, isso não não dava. é? O Exatamente, sim. imperativo categórico está muito próximo dessa objetividade, mas a minha pergunta a minha questão é mais, o imperativo categórico tem a importância de que tem a descoberta do teorema de Pitágoras? Não vou mais longe na matemática, é o que eu sei mais. Ou o teorema da incompletude do Gödel, que eu só sei o nome, não é? Tem assim, eu acho que não tem. Tem para académicos, mas não há ninguém que tenha decidido nada na sua vida seguindo o imperativo categórico, acho eu. Mas se calhar E aí voltamos aos desportistas contra académicos. mas se calhar estás a destacar, imagina, eu acho que faz tudo parte de uma dinâmica gigantesca de elementos, não é? Formam, se quiseres, um certo, às vezes isso o zeitgeist, não é? Mas não é Espírito do tempo. O sim, espírito do tempo. mas nem quero ir, porque não acredito muito nisso. Agora saiu-me, pronto. Mas imagina, o canto categórico em si mesmo pode não ter esse papel que tu agora estás a dizer, mas o Kant insere-se numa dinâmica, não é? Que é o iluminismo, não é? Que é essa dinâmica de emancipação da razão, que é essa dinâmica que inclui David Hume e antes Montesquieu e essa dinâmica, não é? Que até pode ter começado, dizem que até pode ser antes do iluminismo, na era moderna, com Descartes, que pode ter tido uma influência importante para aquilo que hoje são as instituições que para nós são normais, tipo a democracia, a tolerância, o Estado de Direito, a igualdade, a concepção de justiça que está agora prevalente, que não é subordinada sei lá, a aspectos religiosos ou a mundo de evidências, percebe? Essa emancipação, que isso sim pode ter tido um lugar. Agora, se fores com um alfinete e picares cada uma dessas teorias, se calhar não. Se calhar não. Pronto, As concordo contigo. idiosincrasias dos próprios autores levá-los a fazer isto. Exatamente, pronto. Mas a filosofia aí pode ter tido um papel, aquilo que há bocado disse, a emancipação do ser humano, pronto. Se calhar se não fossem os Kantes, no plural, os David Humes, os Descartes, se calhar tínhamos uma sociedade muito diferente da que temos agora. Temos, não é? Pois, resta saber se... Exato, resta saber se melhor ou pior. Opa, olha para o, opa, eu acho, olha para o que se passa em Teherão. Uma tipa é assassinada porque não tem o véu. Olha o que se passou em Hiroshima em Sim, 1945, sim, é verdade. Nagasaki, não é? Sim. É difícil fazer esse cálculo. É difícil pôr. Há aquela discussão grande entre o Pinker e o John Gray, lembras? Nós falamos isso na FNAC. O Pinker, o autor do o que é o iluminismo, ele defende a razão, defende a razão iluminada, e o Gray faz as vezes do advogado do irracionalismo. Opa, pronto, não sei, eu acho que não sei, é um bocado, pós o Pinker estar a exagerar, mas para mim é um bocado difícil dissociar. Pá, lá está, é difícil, o debate é difícil, sim. Mas o nosso debate nem era esse, o nosso debate nem era tanto esse, era mais sobre, começou por ser sobre a natureza da filosofia, se é subjetiva ou objetiva, entretanto já, como sempre, descambamos, pá, pronto. Exato, pronto, olha, é isso. Para acabar com a palavra que começamos, afinal descambamos mesmo. Exato, era o nosso objetivo, era esse, era descambar, acho que cumprimos. Olha, pá, serviu também para anunciar o teu artigo, vai estar à venda, não vai nada. Não, porque opa, se for publicado, espero que seja, vai estar à venda realmente. Mas não comprem, falem comigo. Quando publicares este diálogo, vai estar na Academia do Diálogo, acesso livre a toda a gente. Quando publicares, pomos o artigo, vamos pôr a passagem do Nietzsche também, e pomos o teu artigo num PDF ou assim. Está bem, claro que sim. Sim, senhor. Ok, só sim ou não, então, sem argumentação. A filosofia é subjetiva? Opa, eu diria que numa certa... Bom, lá está. Não consegue, sim ou não? Não consigo, mas numa certa acessão subjetiva, sim. Sim.
Isso não é a resposta. E numa certa acessão de subjetivo, não. Imagina, se com subjetivo, se tu há bocado fizeste uma definição que é se pode ou não. Até podemos dividir se pode e se deve. Isso deve, sim. Pronto. Agora não sei como é. O se pode, pronto. Se é em grande parte subjetiva. Basta ler Nietzsche. Basta ler Nietzsche para perceber que... Considerando um filósofo. Há quem não considere. Não é? Exato. Essa está boa, exatamente. Pronto. Se considerarmos o Nietzsche um filósofo, okay. Tem grande parte... Pronto. Se deve ser, aí é que eu acho que depende da acessão de subjetividade em jogo. Pronto. Eu acho que deve ser subjetiva e deve ser não subjetiva. Deve haver filosofia subjetiva. Deve procurar ser imparcial? Eu acho que genericamente sim. Eu acho que sim. Pronto. Com as dúvidas todas de se é capaz de o ser. Porque assim, para o resto já temos a arte e temos a filosofia artística, se quiseres. Pronto, eu acho que deve existir uma filosofia que tente ser imparcial. Pronto. Deve haver isso. Porque se não houver essa filosofia, ficamos só com a arte e ficamos só com o Nietzsche. E com a filosofia deixa-me vou estar a analogia com o desporto amador. Há o desporto profissional e há o desporto amador. Né? A filosofia imparcial é objetiva. A analogia não funciona em todos os aspectos, mas sim. Quase como o corolário do desporto amador é o desporto profissional. Só que é uma excrescência, já é algo desvirtuado, tanto que há pouco eu disse, podíamos arranjar outro conceito para o desporto profissional, que não é desporto, porque o que está lá do desporto amador é só quase como a forma, sabes? Porque o espírito é totalmente diferente. Pois. Só os gestos técnicos e por aí fora. O espírito é diferente. A filosofia enquanto arte, ou a filosofia enquanto existência, ou a filosofia como um escolho da vida, não é? Algo que aparece ali da vida, como aqueles rochedos no meio do mar, vão aparecendo aqui, faz muito mais sentido do que a filosofia profissional, a filosofia académica, tendencialmente imparcial. Mais sentido porque, quanto mais não seja mais útil às pessoas. Lá está. O que eu discordo disso é que nós não sabemos na rede imensa de elementos que constituem a nossa vida, até que ponto, por exemplo, há uma coisa que o Ortega Gasset dizia que eu acho super interessante, que é há factos históricos anteriores à nossa existência. Por exemplo, ele dizia aquilo do eu sou eu, a minha circunstância. Ele dizia que isso é algo bastante mais profundo do que nós possamos, à partida, pensar, que é, ele diz que essa circunstância não é simplesmente as experiências que tu vives, ou os livros que tu lês, ou a família que tu tens. Tipo, ele diz que a circunstância que te constitui, tal como a tua família, tal como as tuas experiências, é tudo que aconteceu antes no universo. Tipo, para ele, a teoria da evolução e a Revolução Francesa é tão importante para a tua vida neste momento como aquilo que a tua mãe te ensinou, ou como a experiência ou como o teu casamento, ou como aos filhos, ou como aos teus filhos, estás a ver? Pronto, para ele tipo, aquilo que te constitui neste momento, para aquilo que te constitui a Revolução Francesa, até pode ter sido muito mais importante do que a experiência que tu tens com os teus filhos ou com a tua mulher, estás a ver? Tipo, é uma ideia que parece assim bastante banal, mas não é bastante banal, parece à partida óbvia, mas à partida bastante estranha. Muito estranho e difícil de aceitar, não é? Eu diria que não. Eu diria não. A Batalha de São Mamed, em que o Afonso Henriques prendeu a mãe, é mais importante para mim do que a sova que a minha mãe me deu quando eu tinha 6 anos. Nunca me deu nenhuma sova. Mas... Imagina, se isso determinar a estrutura social onde tu cresceste, e se a estrutura social em que tu cresceste determinar fortemente a maneira como tu te sentes a ti próprio, a maneira como tu te constituíste, a maneira como tu vês o mundo, e sem essa batalha o mundo seria completamente diferente, então essa estrutura que te antecede é muito mais importante do que a sova que a tua mãe te deu. Não, porque se a minha mãe não me tivesse dado aquela sova, eu hoje era um assassino em série, por exemplo.
Também, ok, também pode haver esses casos. Mas se nascesses, imagina, se neste momento se tivesses nascido no Congo, percebes? Pronto, imagina que sem essa batalha, Portugal neste momento era parecido com o Congo. Okay. Pronto. Tu neste momento serias completamente diferente, se calhar não eras um assassino em série, serias um flautista em série. em série. Percebes? Pronto. E aquilo que eu digo é, num sentido direto, a filosofia do Nietzsche é muito mais impactante para a tua vida. Porque tu lês aquilo e dizes, e tu lês coisas como, sei lá, já tive mais presente a filosofia do Nietzsche. Mas lês como só acredito num Deus que soubesse dançar. O Eterno Retorno, por exemplo. Aquela o imagem Eterno Retorno, estás a ver? Tipo, vive de tal maneira que vejas que aquele momento se repita eternamente. Repita, não é? Ou o homem superior é aquele que segue a sua vontade de poder. O super-homem, todas essas imagens, não é? Essas imagens brutais, não é? Realmente, isso é muito impactante para a tua vida, naquilo que tu estás a viver neste momento. Aparentemente, a filosofia do Nietzsche é muito mais impactante. Mas se pensares, por exemplo, a filosofia do Kant, a filosofia do David Hume, a filosofia do Voltaire sobre a tolerância, moldou a estrutura socio-moral que te envolve e que te fez ser a pessoa que tu és, não é? Se calhar a filosofia do Kant é mais importante que a filosofia do Nietzsche, não é? Depende de como tu defines a circunstância que te molda, não é? Aí fui buscar o Ortega y Gasset, que parece-me ainda bastante interessante. Olha, eu acho que essa é um ramo que podíamos seguir noutro diálogo. Então, mas para acabar, eu tentei um bocado acabar com o sim ou não da subjetividade e não consegui, fugiste, mas agora não podes fugir. Eu também não vou fugir. Só podemos ligar às gerações seguintes um autor. Okay. O outro vai para as chamas, ou Kant ou Nietzsche. Eu digo o Kant. Eu digo Nietzsche. Pronto. Olha. Eu queimo o Kant. Queimas o Kant. Mas não estou... Ainda por cima o Nietzsche. Imagina, eu acho o Nietzsche... É um risco, pá, era um risco. Exatamente. Opa, mas sem Nietzsche não conseguias fazer sentido do Kant. Não consigo defender isto agora. Soou-me bem, mas não sei argumentar. Mas era um tema interessante para um diálogo seguinte, não era? Kant ou Nietzsche? Sim, Kant ou Nietzsche. Tá? Olha, meu caro. Fantástico. Fantástico. Acabámos a mandar o Kant ou o Nietzsche à fogueira. Um deles vai para a fogueira. Foi assim que acabámos o nosso diálogo. Pronto. Não, foi uma proposta, atenção. Exatamente. Foi uma proposta. Ainda não decidimos qual é que vai. Vai. Ainda não foi nada para a fogueira, não é? Vai. Fica em suspenso. Estão assim os dois, não é? Suspensos, a ver. Até porque a minha prateleira de Nietzsche está muito mais recheada que a minha prateleira de Kant. Opa, mas a minha prateleira de bibliografia secundária sobre Kant está muito mais recheada que a minha bibliografia secundária sobre Nietzsche. É interessante isto. Tenho muito menos livros de Kant, também ele escreveu. Sim, mas tenho muito mais livros sobre Kant do que exato. Em 2 ou 3. Sim. Olha, Tiago, descambou. Não podíamos ter descambado mais. Vamos lá. Olha, em breve vamos ter um diálogo, ainda não há data, com o nosso amigo David Ehrlich, Filosofíssima Trindade, sobre aquele livro do Steiner, do George Steiner. A Ideia da Europa. Ok? Sim. Fizeste uma cara estranha. Não, olha, se calhar o Steiner até pode ajudar-nos a pensar aquilo que dissemos neste momento. O Steiner tem Europa. Sim. Deve mais a Nietzsche ou a Kant, por exemplo. O Steiner tem uma tirada fantástica, eu já o disse num diálogo qualquer, numa série de conferências que depois foi gravado e até foi transmitido na RTP2, o Belo e a Consolação. Foi um canal holandês que filmou e depois vendeu para a RTP2. Já vi isso há muitos anos. Vê só, que depois no YouTube tem os episódios todos. E há o último episódio em que eles estão todos os intervenientes reunidos, o Roger Scruton, o Steiner, a Nussbaum, uma série de individualidades, de suprassumos de várias áreas, e ele a certa altura, acho que é até com o Nussbaum que está a falar, e o George Steiner é um denunciante do nazismo. Não é? É aquele dilema do Proust e do Holocausto. É o dilema do Proust e do Holocausto. Meu Deus, opa, pronto, não vais escambar, ok, tu queres mesmo...
acabar isto mesmo nos escambanço. Ok, mas Era muito bom. é. Mas lembras-te, já falamos disso. Acho que não sei se foi num Sim, café sim, sim. filosófico ou Sim, num foi num diálogo. café filosófico. Foi num café Não é? filosófico. Em que ele dizia, olha, dizendo, mas tu tinhas a hipótese de voltar atrás no tempo e apagar o Holocausto, não é? E não tinha existido o Holocausto, 6 milhões de judeus nas contas mais conservadoras, não é? 6 milhões de judeus não tinham sido mortos, mas tu abdicavas de toda a obra do Proust. E a pergunta foi feita ao Steiner. Alguém que denunciou, obviamente, o nazismo Pois ele é é judeu, não judeu, é? e é judeu, É exatamente, sim. pois. Era judeu, agora já não é. Exato. E Quer ele dizer, diz que pois, ele diz que não abdicava das obras do Proust. pois, Ou seja, não abdico das obras do Proust, eu convivia novamente com o Holocausto, quase como o Eterno Retorno, não é? Vou usar a imagem do Eterno Retorno. Eu duvido que se essa experiência mental louca fosse realmente o que ele diz, não, mas efetiva, ele defendeu por... Estás a ver o Steiner com os 2 botões? Estás a ver? Mesmo. Não, mas o argumento dele faz sentido, porque ele diz, se, não é? Se ficássemos sem o Proust, a humanidade iria fazer muito mais holocaustos, percebes? O Proust está ali a representar a arte, pois, não é? E a literatura, exatamente. obviamente, que não é o Proust só. Mas sem isto, sem a arte, sem a literatura, sem a cultura, haveria muito mais holocausto. Portanto, isto é um argumento contra Kant. E a favor de Nietzsche. Não é? Kant está do lado da imparcialidade, está do lado da secura, da analiticidade. Nietzsche está do lado da subjetividade. Estás a esticar como a caraças agora. Já estavas quase a vir. Já estavas quase a vir. A aceitar queimar Kant. Ainda vais queimar Kant. Sim, sim. Sim, Mas faz sentido, não é? A humanidade só com a parte cognitiva, e a parte cognitiva faz o nazismo e faz o holocausto, sem essa parte, sem a parte cultural, seria uma barbárie absoluta. Estás a dar aí saltos como caraças. Achas? A parte cognitiva faz o holocausto. Não sei se... Olha, se quiseres falar do Nietzsche, não é? Não sei quem é que tem mais influência para a ascensão do Coitado, nazismo. foi sem querer. Foi o Nietzsche ou se foi o Kant? Foi sem querer. O Hitler deu, acho que foi o Zaratustra, deu aos soldados nas trincheiras o Zaratustra para lerem. É por isso que há bocado estavas a querer queimar o Kant e não o Nietzsche. Eu diria que é mais provável haver nazismo através de Nietzsche do que Kant. É muito difícil tu conseguires formar o Partido Nacionalista a partir da leitura da crítica da razão pura ou prática do que com a ideia de super-homem, não é? A ideia de vontade de poder. É muito mais complicado, tens que dar aí umas voltas. Se chegares do imperativo categórico até ao nazismo e chegares da ideia de super-homem e da vontade de poder até ao nazismo, o caminho é muito mais fácil de percorrer. Muito mais fácil. Não sei se o Nietzsche impulsionaria o nazismo, ou seja, seria capaz de impulsionar o nazismo, ou se serviu já de combustível quando o nazismo Claro. já estava, não é? Isso até há aquela... Isso foi o que aconteceu. Há aquela cena do Ricky Gervais, pôs o Nietzsche a falar com o eu lembro, espetacular. Espetacular, li os teus livros, pá, muito bons. Muito bom, pá. Foi aquela cena da vontade de poder, aquela cena de... Mata todos os judeus. Mata os judeus todos. Desculpa. Eu não disse nada disso. Ai, não? Mas quem mataste algum judeu foi? Mataste algum judeu? Alguns. 6 milhões. 6 milhões. O que é que foste fazer? Eu não disse nada disso. Exato. Bem, meu. Ok. É mais fácil ler mal Nietzsche do que ler mal Kant, não é? Sim. Isso parece-me bastante claro, acho eu, sim. Mas isso também é um argumento a favor de Nietzsche, pá. Não é? Essa ambiguidade. Sim. É claro que sim. Mas pronto, acho que agora resbalaste um bocado, os teus argumentos foram um bocado para o meu lado. É capaz. Nós começamos com uma pergunta tão limpinha, a filosofia subjetiva, e acabamos a perguntar se devemos queimar Kant ou Nietzsche. Ninguém nos vai levar a sério, pá. Nós nunca vamos ser tu ainda vais seguir uma via académica, pá, gloriosa, depois da publicação do teu artigo. Mas eu estou remetido à minha cave, com os meus dardos ali atrás. Que é o que eu faço, em vez de ler coisas sérias, estou a tentar acertar na mousse. Pronto, és esportista. Desporto de sótão. Meu caro, olha, muito bom, um grande abraço, pá, temos que ir. Está bem, abraço. Um abraço, obrigado, tchau. Tchau.